Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos abordar hoje o GP do Canadá de 1984 e a tortura que esse GP foi para Nelson Piquet e para Ayrton Senna. Só antes eu queria deixar uma história também do GP de Mônaco que ficou para trás, peço perdão a vocês, que foi nada assim muito relevante para o GP em si, mas que é curioso e aconteceu, eu tinha que falar para vocês, que é a questão do roubo, ok? Como assim, Felipe, roubo? O Ayrton Senna foi roubado no hotel, ok? Levaram dele o capacete que ele ia usar na prova e levaram dele também o passaporte. A Toleman conseguiu um capacete às pressas pro Ayrton e como ele já estava dentro do Principado, enfim, ele já estava dentro do território europeu, ele não teve tantos problemas assim com o passaporte, que ele já estava lá dentro. Por que eu estou dizendo isso para vocês? No vídeo que vem, que a gente for trabalhar Detroit, no Michigan, vocês vão ver que continuou acontecendo também no hotel, só que dessa vez foi com Nigel Mansell. Uma outra coisa importante que eu não contei para vocês, foi até um ato falho meu, que eu esqueci de duas pessoas que estavam tanto no Cassino Loews, quanto no restaurante, enfim, que são o Maurício Gugelmin e a Estela, esposa dele. Eles estavam de férias, eles foram visitar o Ayrton, o Maurício é muito amigo do Ayrton, enfim, eles passaram esse final de semana lá com o Ayrton em Mônaco. E eles foram testemunhas de tudo isso que eu contei para vocês, da aposta no número 19, da feia do cassino, da quase previsão de vitória, enfim. O Maurício é testemunha disso tudo porque ele também estava lá. Eles voltaram inclusive ao cassino no domingo após a prova, foram para esse restaurante onde aquela história aconteceu do vinho. A ida do Ayrton ao Brasil e a confraternização feita na casa da família Senna, na Serra da Cantareira, e a exposição que o Ayrton teve na mídia renderam frutos. Por quê? Foi nesse período que o Flávio Andrade, que eu já citei para vocês em vídeos anteriores, no vídeo sobre a Lotus, lembrando que o Flávio Andrade era presidente da Souza Cruz, foi nesse episódio que o Flávio Andrade ficou sabendo da estada do Ayrton no Brasil e pediu para marcar uma reunião com o Ayrton, o Armando Botelho e o pai do Ayrton. E foi nessa reunião que foi fechado o acordo entre o Ayrton e a Souza Cruz, acordo esse que vai ser fundamental para colocar o Ayrton dentro da Lotus em 1985. Ou seja, a partir dali, a Souza Cruz já começa a traçar um plano para pôr o Ayrton dentro de uma outra escuderia. Ou, caso o Ayrton continuasse na Toleman, a Souza Cruz ia ser a patrocinadora master da Toleman e ia utilizar uma das suas brands na Toleman. Como aconteceu de ser a Lotus, ela acabou usando a brand da British Tobacco, a John Plays Special. Mas foi fundamental para pôr o Ayrton dentro da Lotus, porque eles tiveram tempo. Como assim, Felipe? Eles tiveram tempo desde Mônaco até Monza. Ou seja, houve tempo para fazer o plano de ataque em cima da Lotus, o plano de ação. Houve tempo para fazer o plano em cima da Imperial Tobacco. Vocês lembram que teve uma primeira tratativa, depois uma segunda tentativa, né, de tratativa, e aí finalmente aconteceu. Só resumindo bem basicamente, para quem não assistiu o vídeo lá da Lotus. Então, tudo começa aqui em Mônaco, ou seja, após Monte Carlo, tá bom? Vamos agora para o Canadá. Uma mudança de pilotos vai acontecer, ok? O Jonathan Palmer, ele sai, e o Baldi também, o Palmer da Ren e o Baldi da Spirit Heart. Eles saem porque eles vão correr as 24 horas de Le Mans, que era muito mais negócio para os dois. Aí vocês vão me perguntar, mas poxa, Felipe, por quê? Mais negócio do que a Fórmula 1 no sentido de que provavelmente estariam competitivos, enquanto na Fórmula 1 eles iam estar lutando para se classificar no grid. Então, quando esses pilotos tinham oportunidade de fazer alguma coisa fora e o calendário batia, infelizmente eles acabavam deixando a Fórmula 1 e eles tinham isso nos seus contratos. Assim como aconteceu com o Theo Fabi em Mônaco e aqui também no Canadá, porque o Theo Fabi estava com compromissos na Indy, correndo em Indianápolis. A corrida de Indianápolis ela aconteceu uma semana antes, um fim de semana antes do GP de Mônaco, mas o Theo Fabi continuava tendo compromissos na Indy, então ele não fez os GPs de Mônaco e do Canadá. Antes do GP do Canadá,
Rolou aquela tradicional pelada dos pilotos e jornalistas. O time dos pilotos era um time de peso, então vamos lá. Atrás, o Derek Warwick no gol, e aí a gente tinha uma linha de 4, De Césares, Cecotto, Alliot e Alboreto. Essa era a linha de trás, 2 italianos aí. O Alboreto e o De Césares tinham noção de bola, ok? O Alliot eu não sei, sinceramente não sei. No meio de campo tinha Tiver, De Angelis e Patrese. Patrese também sei que jogava uma bolinha também. O Tiver com certeza não manjava nada, porque, né, Estados Unidos, bola não é com eles. A bola deles é outra, mas enfim. E o Hélio De Angelis, que foi a surpresa desse jogo pra mim, porque vocês sabem, né? O Hélio não é muito chegado, não era muito chegado a esse tipo de atividade, não. O Hélio era um cara mais do descanso, do vinhozinho, era um cara que gostava de comer bem, era um cara que gostava de tocar um piano, era um cara que vira e mexe estava fumando no paddock. Era esse tipo de cara aí. O Hélio não era um cara que gostava muito de atividade física, não. Mas me surpreendeu, foi pro jogo. E o ataque de peso, pessoal. Senna, Beloff e Mansell. Caramba, velocidade não faltava nesse ataque aí. Mas era aquilo. Total inabilidade, na minha opinião, tirando o Beloff, o Patrese e o De Césares, o resto ali não manjava muito de bola, não. Mas era aquela história. Todo mundo se divertiu. O Reginaldo Leme entrou no time de azul, o time dos jornalistas. Brincou lá também, mas não mudou nada no jogo, porque também não era muito íntimo da bola. Até foi massagista um tempo ali. Acho que foi a melhor contribuição do Reginaldo para a equipe. Ok. Todo mundo do nada se assustou porque o Ayrton cai no chão. O Ayrton foi chutar uma bola, foi dividir uma bola, chutou a perna de um jornalista, levou a pior na dividida. Ele furou a bola, essa que é real. Ele furou a bola e acertou a perna num jornalista, contundiu o joelho, foi parar no gelo. O Galvão, traíra de tudo, zoeiro toda a vida, ainda faz uma matéria para o Jornal Nacional e tira onda ainda, sacaneia a contusão do Ayrton, dizendo o seguinte, abre aspas: "É isso que acontece quando você faz o que não sabe, né, Ayrton?" Interrogação. E aí o Ayrton, sem graça, dá a risada na hora que ele achou a pergunta engraçada, muito bem bolada pelo Galvão. Galvão é gênio. E aí o Ayrton na hora começa a rir e diz mesmo: eu não sei jogar bola, eu nunca fiz isso, anos que eu não pego numa bola, tentei chutar ela até de lado, mas não conseguia e acabei chutando a perna de alguém. Na hora lá não foi o clima, não foi esse. Todo mundo se reuniu em volta porque ficou todo mundo preocupado. Porque se você machuca um joelho e tudo, você pode acabar ficando impedido de correr. E o fim de semana de corrida ali no Canadá estava para acontecer, enfim. E era extremamente perigoso, mas foi tudo bem, foi só um susto. Ele foi para o gelo, depois que desinchou ficou tudo bem. O GP do Canadá ele começa com a queda de braço, que chegou na imprensa, a imprensa ficou sabendo de tudo, porque o Bernie Ecclestone ele queria mais dinheiro dos organizadores da prova, até porque o GP do Canadá de 84 bateu recorde de público, ou seja, a prova era um sucesso comercial, de marketing, enfim, e o Bernie queria tirar mais dos organizadores, achando que, pelas questões de turismo, etc. e tal, o governo canadense fosse entrar na parada. Só que isso não aconteceu, o governo canadense não entrou nessa jogada para aumentar a tratativa e ficou por isso mesmo, e ficou a ameaça de não ter GP do Canadá em 1985. Todo mundo ficava cogitando isso daí o ano inteiro. Aliás, vocês vão ver que o Bernie pressionava muito os GPs da América do Norte. Em Detroit, no Michigan, no próximo GP eu vou abordar algumas questões sobre isso também. Até porque várias cidades da América do Norte estavam pleiteando sediar a Fórmula 1, ou seja, querendo sediar a Fórmula 1. Então, dessa maneira, claro que o Bernie usava isso como moeda de barganha. Olha, tem quem quer. Se vocês não aumentarem, eu vou para tal cidade, enfim, etc e tal. Agora, pessoal, eu vou contar para vocês os bastidores, os backgrounds de cada time ali dos principais, ok? Tem um pouquinho de coisa em cada um, então vamos lá. Na Brabham,
houve uma queda de braço entre a equipe britânica e a BMW. Por quê? A equipe britânica estava desesperada com a falta de confiabilidade do motor. Cada prova quebrava alguma coisa. Ou quebrava motor, ou quebrava turbo. E a Brabham desesperada no campeonato. Fora que a Brabham também tinha extremas dificuldades de conseguir alguma coisa com o Telfab e o irmão dele. Sobrava apenas o Nelson. E quando o Nelson não conseguia marcar, não marcava, porque não tinha jeito. Era como se a Brabham tivesse um carro só. Conclusão da história. A BMW dizia que o problema não era com ela, que nos testes dela o motor funcionava perfeitamente bem, que o sistema de arrefecimento da Brabham estava subdimensionado. Nos testes dela, BMW, o motor funcionava perfeitamente bem. Por outro lado, a Brabham pedia suporte da BMW para resolver os problemas do motor. Conclusão da história. O Gordon Murray, projetista da Brabham, resolveu os problemas por conta própria. Como assim? O que ele verificou? O Gordon Murray verificou que a alta temperatura do óleo e a alta temperatura da água aumentavam as temperaturas gerais do motor e, consequentemente, as temperaturas do escape, consequentemente, as temperaturas da parte quente da turbina e, por conclusão, isso literalmente destruía os turbocompressores. Conclusão da história. O que ele fez? Ele aumenta os radiadores do motor do carro, ele não mexe nos intercoolers e ele também coloca um segundo radiador de óleo na frente do carro com uma entrada em forma de triângulo. Aquele radiador famoso da Brabham na frente do carro não era o único radiador de óleo. Era um dos únicos carros do grid que tinham 2 radiadores de óleo. Outra coisa importante também, a BMW estava desenvolvendo um motor para 85 que ela não ia parar para desenvolver o motor de 84 porque não fazia sentido, visto que o regulamento de combustível ia mudar para 85 e ela tinha que trabalhar nisso. A Williams trouxe uma versão nova do seu carro, o FW09B, e o que tinha de novo nesse carro? Mudanças na suspensão traseira e dianteira para melhorar a principal queixa dos pilotos, o understeer enorme que o carro fazia. O carro maltratava o Laffite e o Rosberg nas corridas, saindo de frente o tempo todo e destruindo os pneus dianteiros. E a Williams teve que fazer alguma coisa para resolver. Não vai conseguir e vai trazer novas mudanças de suspensão durante algumas provas ainda nesse ano para resolver esse problema aí. A Alfa Romeo teve um problema seríssimo, porque o Carlo Schicchi, ele foi trocado pelo engenheiro da Lancia, o Giovanni Tonti, por causa do desespero dos italianos com o motor, que destruiu as esperanças da equipe. Essa que teve bons resultados no final da temporada de 83, inclusive na África do Sul, a Alfa Romeo teve um bom desempenho. E a atual temporada estava totalmente arruinada, porque o motor era horrível, simplesmente ele não funcionava. E dessa forma a Alfa Romeo trouxe da Lancia um engenheiro, a Lancia inclusive que nessa época estava voando no grupo B, para quem não sabe. A Lancia estava indo muito bem, o Tonti estava com muita moral e ele vai para a Alfa Romeo e vai assumir essa bucha de canhão que era a equipe Alfa Romeo de Fórmula 1. A equipe ATS vai sofrer muito por causa dos acidentes. O Hülkenberg, ele só vai ter um carro, é isto mesmo, um único carro para fazer Canadá, Detroit e Dallas. Ou seja, bateu, já era. Se bater no Canadá, não faz as outras duas. Se bater no meio, não faz a última. Se bater na última, ok. Mas só tinha um carro. Bateu, já era. A Arrows não vai ter motores BMW para os seus 2 carros. Também estava sofrendo com um superaquecimento dos motores bloco de ferro. E a solução vai ser literalmente arrancar a carenagem traseira. Se a Brabham teve todo aquele trabalho, a Arrows não quis nem saber. Arranca a tampa do motor, dane-se a aerodinâmica e é isso aí. E refrigera aquilo ali para ver se termina as corridas. O Butsen vai ficar com o motor BMW e o Surrer vai ficar com o motor Cosworth DFY. O Patrick Tambay não vai correr no Canadá por causa daquele acidente na largada em Mônaco, porque ele vai ter uma fratura na perna, ele não vai conseguir correr. A Renault vai trazer um sistema de cooling com termostato que vai ser inovador, ok?
Por quê? Ele não vai ficar só resfriando o tempo todo, ele arma e desarma o sistema para manter todos os fluidos do carro na temperatura ideal. Esse sistema não vai ser colocado só na Renault. Ele vai ser colocado nos carros da Renault, nos carros da Lotus e nos carros da Ligier, porque ambos usavam propulsores franceses da Renault, o Godine 1.6. Na Toleman, o Cecotto vai herdar o carro do Ayrton. Qual o carro do Ayrton? O carro de Mônaco. E o Ayrton vai receber um chassi novinho para fazer a corrida. O clima na Ferrari ficou tenso porque o Alboreto, nas garagens do GP do Canadá, foi entrevistado por um repórter também italiano. Esse repórter questionou o Alboreto sobre a mudança dele de endereço para a Suíça, provavelmente questionando ele com relação a questões de fisco, impostos, etc. e tal, e as vantagens fiscais. E, amigo, o final dessa história foi o quê? Troca de burdoadas, literalmente. O Alboreto e o repórter começaram a trocar socos e acusações, e isso gerou problemas dentro da Ferrari com a imprensa, que vão se estender inclusive para Detroit, com as garagens sendo totalmente vetadas aos jornalistas. Por outro lado, se ventilava muito dentro da Ferrari a saída do Arnoux e uma possível saída do Alboreto. A imprensa ficava questionando, ventilando isso aí o tempo todo. O Arnoux não tinha contrato. Vai se falar muito em Niki Lauda na Ferrari, tanto no GP do Canadá quanto no GP de Detroit. A imprensa o tempo todo batendo nisso de Niki Lauda na Ferrari, voltando à Ferrari, enfim. Na classificação, a Toleman vai ficar muito animada com Senna cravando o 9º tempo, com tempo de 1:27.4. O melhor treino da Toleman até então, 2 segundos cravados da pole do Nelson. A menor diferença que o Ayrton teve de um pole position até então. Isso significava o quê? Que o carro era muito bom, o chassi TG184 era muito bom, muito competitivo, e a pista do Canadá, por ser uma pista de baixa velocidade, o rendimento do TG184 melhorava. Por quê? Era um circuito de baixa velocidade que dependia de tração, duas coisas que o TG184 fazia muito bem. O Cecotto vai virar o tempo de 1:31.4, ficando 4 segundos atrás do Ayrton e 6 segundos da pole position. Aí vocês vão me falar, mas o Cecotto é 4 segundos mais lento que o Ayrton? Não, pessoal, não. De jeito nenhum. Provavelmente o Cecotto sofreu muito com esse chassi de Mônaco. Chassi que deu na zebra, chassi que deu na parede, chassi, enfim. Claro que essas suspensões foram trocadas, enfim, mas o fato do Cecotto estar usando um carro mais velho, é claro que isso pode ter explicado essa diferença de performance tão grande entre ele e o Ayrton, chegando a 4 segundos. Na minha opinião, agora estou dando a minha opinião, quero deixar bem claro, na minha opinião, no automobilismo profissional isso não existe. Quando a diferença de tempo é tão grande assim, com certeza vocês podem ter certeza absoluta que algo aconteceu. Nas classificações, então, o Cecotto vai ficar atrás do Ayrton já tomando um 5:2. Os brasileiros vão sofrer demais nessa corrida. Primeiro que só 10 carros vão terminar, dos 26 inscritos. Outra coisa interessante é que não teve eliminação nessa prova. Os 26 que se inscreveram largaram. A gente não teve lá aquele qualify eliminatório. Todo mundo pôde trabalhar no setup do carro o final de semana inteiro e não ficar trabalhando às pressas para aquela pré-qualificação que é terrível para as equipes pequenas, porque elas não conseguem trabalhar no setup de corrida. Elas têm que fazer um setup correndo para se pré-qualificar, para depois começar a trabalhar no setup de corrida. Quando isso acontece, já está em cima da hora, já está quase no Qualifying 2. Então as equipes pequenas, as nanicas, elas sofrem muito. E nesse final de semana elas tiveram aí um descanso de não ter pré-qualificação. Os brasileiros sofreram muito nessa prova. O Nelson, com radiador de óleo na frente ali dos pés dele, esse radiador de óleo aquecia tudo ao redor,
aquecia os pedais de freio, acelerador, enfim, principalmente o de acelerador, que era o que ele pressionava mais tempo. Isso chegou ao ponto de gerar queimaduras nos pés, principalmente no pé direito. O Nelson chegou ao ponto de ter que sair do carro. Primeira coisa que ele faz é tirar a sapatilha para ver o estado do pé, que ele estava preocupado com o pé. Ele sofreu queimaduras sérias, inclusive as consequências dessa queimadura vão até Detroit. Ele ainda estava se recuperando da queimadura no pé. Para Detroit, a Brabham já fez algumas mudanças no carro, eu vou citar quando for pertinente, quando a gente chegar a Detroit, no Michigan. Foi uma prova terrível para o Nelson no sentido físico, porque era uma tortura acelerar o automóvel. Mas mesmo assim, o Nelson fez uma das maiores corridas da carreira dele, na minha opinião. O Ayrton, no meio da prova, vai ter problemas de freio, o pedal cada vez ficava mais baixo, as freadas ficavam cada vez mais longas, porque ele não podia apertar continuamente, ele tinha que ir bombando o freio para conseguir ter frenagem. Então, por exemplo, se você freia na placa de 100, você já tem que frear em 125, 150, você já tem que usar mais metragem para frear. Consequentemente, teu tempo de volta vai sendo arruinado. A partir do momento da prova, o Ayrton passou a ter problemas no seu câmbio Hewland de 5 velocidades. Qual foi o problema do Ayrton? A segunda marcha escapava e o que acontecia? Ele, muito esperto, muito inteligente, ele rapidamente percebeu que se ele mantivesse pressionada a segunda marcha, ou seja, mantivesse ela engatada forçando com a mão, ela tinha contato. Para listar as curvas, pessoal, que o Ayrton fazia em segunda marcha, eu vou usar o layout atual do circuito do Canadá para que fique mais fácil de vocês entenderem, ok? Por que eu estou falando isso? Porque não era esse layout. A pista era muito parecida, porém, como a largada era na reta onde hoje é a reta mais atrás, ali a reta depois do hairpin, não chega a ser uma reta oposta, ela é uma reta no mesmo sentido, mas enfim, é uma segunda reta na pista, era lá que acontecia a largada. Então a numeração das curvas ficaria completamente diferente se a gente usasse a numeração da época. Eu vou usar a numeração atual para ficar mais fácil de vocês reconhecerem as curvas e em que parte da pista que eu tô. Então imaginem que a largada era aonde é hoje, que aí fica mais fácil, ok? Então vamos lá. Ele usava a segunda na primeira curva, na 1 de hoje em dia, que é para a esquerda. Na 2 para a direita, na 3 para a direita também, na 4, porém na 4 é importante porque além dele ter que ficar segurando a segunda, no apex da curva ele tinha que jogar a terceira. Era como se fazia essa curva na época. E aí você tem uma curva flat, que ninguém usa marcha nenhuma, você vai só subindo marcha. E aí você tem a 5 para a esquerda, que é em segunda, e a 6 também para a direita em segunda. Porém, a 6 também desse tipo de curva que eu falei para vocês. No meio dela você já joga a terceira. Ou seja, além de você estar tendo que segurar, você ainda tinha que jogar as outras marchas para cima. A 7 também em segunda. Assim que você termina a 7, você já jogava a terceira, enfim, na 8. E aí você tem a 9, que é o grampo, o hairpin. Esse hairpin ele podia ser feito em segunda ou em primeira. Eu não vou citar ele aqui como sendo a curva de segunda marcha, porque eu tenho certeza que o Ayrton utilizava a primeira. Aí vocês vão perguntar, mas como assim você tem certeza? É só vocês pensarem comigo. A curva podia ser feita ou em segunda ou em primeira. Ele está com a segunda com problema. Qual marcha que ele vai usar? Óbvio que ele vai usar a primeira. É um risco muito grande dele perder de vez a segunda. Então eu tenho certeza que ele usava a primeira no hairpin, então nem vou listar. Você tinha a reta dos boxes, onde hoje em dia não é nada, é só reta. Naquela época era a reta dos boxes. E lá na frente, onde hoje é a chicane com o Muro dos Campeões, aquela chicane na época era muito mais aberta. Ela era feita em quarta marcha. Então ali não se usava segunda não. Okay? Ela era bem aberta, não tinha muro, não tinha nada disso. Ela era, inclusive, na minha opinião, mais segura do que hoje em dia. Mas, enfim, opinião. E aí você tinha a reta onde hoje é a reta dos boxes, ok? Então, se vocês repararem a quantidade de trechos que ele usava a segunda marcha, e que, no caso, ele tinha que dirigir com uma mão só, porque a outra tinha que estar forçando a alavanca para baixo, vocês vão ver aí que é pelo menos, sei lá, 80% do circuito. Na questão de curvas, ele tinha que estar ali segurando a alavanca o tempo todo e dirigindo com a mão só. Então,
O Ayrton passou grande parte dessa corrida forçando a alavanca de câmbio para trás, ao ponto de a luva rasgou, a mão foi em seguida, sangrava muito, o sangue com a luva rasgada, a luva escorregava, ele arrancou a luva, ficou na mão nua mesmo, e a mão já aberta, aquilo sangrando tudo dentro do carro, dentro da alavanca de câmbio, da manopla. Conforme o sangue foi coagulando, tanto na mão quanto na alavanca, isso foi aumentando de novo a aderência da alavanca. E quando termina a prova, todo mundo vai de encontro, claro, ao carro do Nelson, um grande vencedor da prova, fez uma prova fantástica, na minha opinião, uma das maiores provas da carreira do Nelson. Por quê? Porque ele coloca a volta em todo mundo até o quarto colocado. Quase colocou uma volta no Prost, que foi o terceiro colocado. Passou de 1 minuto e 20 a diferença dele para o Alan. E muitos pilotos tomaram 2 voltas. No caso, por exemplo, o Senna, só chegaram 10 carros, como eu falei para vocês. O 10º colocado chegou a tomar 5 voltas do Nelson, tamanho o ritmo que o Nelson estava empregando na prova. O único piloto que conseguiu acompanhar o Nelson foi o Niki Lauda, chegando ali a mais ou menos 2 segundos e 6 da liderança do Nelson, mas na minha opinião, muito provavelmente porque quem conhece o Nelson sabe disso, o Nelson é um excelente administrador de ritmo, ou seja, ele vai controlando o gap para o cara de trás e não força para tentar finalizar a corrida e ganhar a corrida, ou seja, para não ter um problema mecânico. Se ele quisesse empregar ritmo, eu tenho certeza que ele ia conseguir abrir vantagem também do Lauda e provavelmente colocar uma volta no Prost. Só que ele não estava preocupado com isso, a preocupação dele era em ganhar a prova. Então ele foi mantendo o ritmo e é a mesma coisa que vai acontecer em Detroit. Ele também vai administrar magistralmente o ritmo da prova para conseguir trazer para Brabham a vitória. Todo mundo foi no Nelson. Quando chegaram no Ayrton, a surpresa. O Ayrton não estava no carro. Todo mundo procurou o Ayrton na garagem. Nada do Ayrton na garagem também. Cadê o Ayrton? O Ayrton estava dentro da enfermaria. Todo mundo chegou lá. Ele já tratou logo de dizer, olha, não desmaiei. Foi a primeira preocupação do Ayrton. Já dizer para a imprensa, olha, eu não desmaiei. Ninguém nem perguntou, mas ele já chegou dizendo, gente, eu não desmaiei, calma. Eu não desmaiei de novo. Eu estou aqui porque minha mão abriu. Aí, enfim, ele explicou a situação. Estou aqui fazendo os curativos que a minha mão abriu. O que provavelmente aconteceu com a Ayrton? Quando num câmbio de marcha você tem marchas pulando assim, no caso ali era a segunda, ele pode ter tido um problema de trambulador, ele pode ter tido um problema de garfo, ele pode ter tido um problema de fato na engrenagem da segunda marcha, de desgaste na engrenagem da segunda marcha, porque você tem a árvore móvel e a árvore fixa, né, que a gente chama, e quando isso aí começa a dar gap, ou seja, começa a dar distância, você literalmente perde contato entre as engrenagens e você não engrena. Se você não engrena, você não tem força. E aí você não tem marcha. Então, pode ter acontecido muitas coisas para gerar esse problema aí na Toleman. Mas o que a gente sabe é que a segunda soltava, a segunda pulava, que a gente chama aqui no português, a segunda marcha pulava, e ele fazia uma força tremenda para manter a segunda engatada. Quando ele chega lá no hospital, no centro médico para ser atendido, ele não estava só com a mão aberta, ele estava de novo com aquele mesmo espasmo do lado direito que aconteceu lá na África do Sul, que aconteceu em Interlagos, naquela vitória da sexta marcha, enfim. Ele de novo teve aquele mesmo espasmo muscular no lado direito superior do corpo. De novo, foi a mesma coisa. A diferença é que dessa vez não teve desmaio. E ele ficou preocupado até com a questão da imagem dele, porque ele vai para a imprensa na hora e já fala, olha, não desmaiei, calma, tô bem, só tenho a mão aqui que eu tô vendo e tal, e ele explica o que aconteceu com ele. Algumas curiosidades dessa corrida, por exemplo, é que o Ayrton chega em 7º, atrás do Nigel Mansell com a Lotus. Só que o Mansell quase não largou para essa prova. E se o Mansell não largasse, o Ayrton pescaria aí mais um pontinho. Por que o Mansell quase não largou? No warm-up, ou seja, pouquinho antes, né, da prova, o Mansell explodiu um motor. E aí, né, é aquela história. Correria dentro da Lotus, os mecânicos ali liderados pelo Bob Dance fizeram um trabalho fantástico
fantástico e trocaram esse motor Godine 1.6 na velocidade da luz. Trocaram turbina, trocaram tudo, trocaram o trem de força praticamente todo, só deixaram a caixa de câmbio, trocaram o trem de força inteiro numa velocidade incrível e conseguiram alinhar o Mansell para a prova. Mas assim, o Mansell alinhou em cima da hora. Deu para ele largar no grid. Esses mecânicos que realmente são heróis. Esses caras são incríveis realmente. É cada história de bastidores relacionada a mecânicos que eu fico cada vez mais impressionado como esses caras dão a vida nessas equipes. E foi impressionante. Um trabalho que é para ser feito em horas, eles fizeram em minutos. Muito bem. E o mais incrível, o motor suportou perfeitamente a prova, mesmo tendo sido montado talvez num terço do tempo que era necessário. E é incrível porque essas histórias ficam nos bastidores e somem. E esses caras são heróis, eles fazem coisas inacreditáveis. Aquela história, né? O automobilismo é o esporte individual mais coletivo que existe, não adianta. E deram ao Mansell e à equipe Lotus um ponto. Parece besteira, mas na competitividade que estava o ano de 84, você sair com um ponto que seja alguma coisa. Porque a competição entre Renault, Lotus, Ferrari, Williams, Brabham era muito forte. A Brabham estava correndo totalmente por fora porque praticamente não tinha marcado nada. E só tinha o Nelson para marcar. Agora as outras não, as outras tinham 2 carros para marcar pontos. Então você conseguir trazer um pontinho numa corrida que só chegaram 10 carros é impressionante. E para terminar o vídeo, pessoal, foi a corrida de número 200 da Tyrrell. É uma curiosidade bacana. Tyrrell que vai ser protagonista no vídeo que vem. Essa corrida também foi a corrida de número 50 do Alboreto, que infelizmente não conseguiu terminar e ainda trocou supapos e tudo mais. E vai ser a corrida de número 50 do Nigel Mansell. Por que eu deixei o GP de Detroit separado? Porque lá em Detroit, no Michigan, a Tyrrell recorreu contra uma equipe e vai sair de lá como ré. E aí vocês vão me perguntar, como assim? É isso aí, ela vai sair de lá sendo investigada, vai ser punida, todas as acusações que foram feitas contra ela, ela vai tentar se defender. Esse problema entre FISA e Tyrrell vai se estender durante alguns meses até o banimento da Tyrrell no campeonato. Eu nunca vi vídeo no Brasil trabalhando isso em detalhes. O texto já está pronto para eu trazer para vocês. Eu só não trouxe essa semana porque ia ser impossível por causa do tamanho do vídeo. Vou trazer para vocês em detalhes todas as acusações da FISA, toda a defesa da Tyrrell. Vou trazer para vocês a opinião de pelo menos uns 7 artigos que eu li sobre isso. Alguns defendendo a Tyrrell, outros acusando a Tyrrell, enfim. E vocês vão tomar a decisão de vocês baseado no entendimento de vocês. A gente vai falar sim do GP de Detroit e aí a gente vai partir para essa questão aí. E isso vai demandar tempo. Então por isso que eu separei essa semana os GPs do Canadá para o de Detroit no estado do Michigan, ok? Se você não deixou o seu like, deixa o seu like para você ajudar o canal. Se você puder, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, quem tem grupo sobre automobilismo, compartilha para ajudar o Automobilismo Brasil, que a gente está crescendo e eu quero agradecer demais a vocês por isso. Estou conversando com alguns inscritos sobre a questão do livro, eu me lembro muito bem, só para deixar vocês atualizados. Caso eu consiga, eu vou avisar vocês. Por quê, pessoal? Esse livro é muito importante para mim, para que a gente faça a história do Nelson. Aí vocês vão me perguntar, mas por quê? Eu já expliquei no vídeo passado que é importante a gente bater biografias e tudo mais. Só que a biografia que eu tenho do Nelson atualmente é uma biografia que ela vai até a Williams. Ela não abrange o período de Lotus e muito menos o de Benetton, porque é uma biografia de época, ela não foi feita depois. E essa não, essa foi feita depois, ela foi publicada em 99 e eu acredito que ela tenha a carreira do Nelson inteira. Existe uma biografia britânica que eu também acredito que tenha a carreira do Nelson inteira também. Mas eu estou na torcida para eu conseguir essa obra, para a gente conseguir fazer a carreira do Nelson completa, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Cuidem-se bem. Até quarta-feira que vem, 6 da noite.